segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Franklin Rutherford, conhecido como juiz, afirmou ter recebido entendimento espiritual por meio de anjos. Segundo seu próprio relato, seres espirituais invisíveis transmitiam à sua mente, de forma inaudível, interpretações bíblicas e instruções organizacionais. Ainda que negasse estar envolvido com práticas espíritas, a natureza do que descreveu é compatível com aquilo que a Bíblia condena como comunicação com o mundo espiritual fora da mediação divina. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 a 12, o Senhor adverte severamente contra qualquer tipo de comunicação com espíritos ou médiuns, declarando tais práticas como abominações. Afirmar que seres espirituais ministravam diretamente à mente humana, transmitindo mensagens que deveriam ser consideradas verdades divinas, é algo profundamente grave. A Escritura ensina que a revelação de Deus é operada exclusivamente pelo Espírito Santo, conforme João capítulo 14, versículos 16 a 18, capítulo 16, versículos 7 a 14 e primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 20 e 27. O Espírito da Verdade guia o crente em toda a verdade. O ensino das Escrituras nunca foi delegado a anjos após a ascensão do Senhor Jesus, pois ele mesmo prometeu que o Espírito Santo tomaria do que é dele e o revelaria aos seus. A alegação de que o Espírito Santo cessou de ensinar a classe remanescente a partir de 1918 e que a comunicação passou a ser feita exclusivamente por anjos contradiz a própria essência da nova aliança, na qual o Espírito habita e ensina todo aquele que crê em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 8, versículo 11, afirma que todos conhecerão ao Senhor, do menor ao maior, pois ele escreverá sua lei em seus corações. A ideia de uma classe especial recebendo iluminação por vias sobrenaturais externas ao Espírito é incompatível com o ensino neotestamentário, que afirma que toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, conforme segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Qualquer pretensão de novas revelações ou interpretações que não provenham do Espírito de Deus deve ser examinada com rigor à luz da Bíblia. Ao consultar os próprios escritos antigos da organização, especialmente os do período em que esse líder esteve à frente, encontra-se a seguinte declaração: a iluminação procede de Jeová e é dada aos ungidos fiéis. O remanescente é instruído pelos anjos do Senhor. O remanescente não ouve sons audíveis, porque isso não é necessário. Jeová providenciou sua própria maneira de transmitir pensamentos às mentes de seus ungidos. Esta afirmação, à luz da revelação bíblica, aproxima-se claramente do conceito de mediunidade espiritual. A Bíblia, no entanto, ordena que se prove os espíritos para ver se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, como adverte primeira epístola de João capítulo 4, versículo 1. Se a fonte da revelação que conduziu os escritos e doutrinas dessa liderança não foi o Espírito Santo, mas seres espirituais que se identificaram como anjos e atuaram de maneira oculta e inaudível, então estamos diante de uma operação espiritual que a Escritura classifica como enganosa. Em segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, lemos que até Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. A advertência é clara. Aquilo que parece ser luz deve ser julgado pelos padrões da palavra de Deus. A afirmação de que Deus usa anjos para ensinar seu povo agora na terra, encontrada em publicações da época, é uma doutrina estranha ao Novo Testamento. Após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a doutrina e o ensino divino passaram a ser operados pelo Espírito que habita nos crentes. O papel dos anjos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14,
é o de ministrar aos que hão de herdar a salvação, e não o de ensinar doutrina. A função de ensino pertence ao Espírito Santo e aos dons espirituais concedidos à Igreja, como se vê em 1 aos Coríntios, capítulo 12, e Efésios, capítulo 4. A insistência de que os escritos produzidos não eram opiniões pessoais, mas revelações diretas de Deus por meio de anjos, levanta sérias questões espirituais. Mesmo que tais mensagens fossem revestidas de linguagem religiosa e atribuídas a Deus, o meio pelo qual teriam sido recebidas não é reconhecido nas Escrituras como legítimo. Desde os tempos do Antigo Testamento, o Senhor advertia contra profetas que afirmavam falar em nome de Deus quando ele não os havia enviado, conforme Jeremias capítulo 23, versículos 16 e 21. A descrição de oráculos angelicais, conforme apresentada, parece reproduzir exatamente a prática comum nas religiões pagãs e ocultistas, nas quais seres invisíveis transmitem mensagens a médiuns. Ainda que o discurso se diga cristão, se a fonte de sua autoridade espiritual não for o Espírito Santo, então sua origem deve ser posta à prova. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, afirma que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo, e é somente este Espírito que dá autenticidade ao ensino cristão. A realidade espiritual descrita nas Escrituras é clara. Deus nunca usou seres angelicais para substituir a ação do Espírito Santo no ensino das verdades eternas. O ministério da verdade é confiado à Igreja e aos que foram chamados para pregar a palavra, como lemos em Romanos capítulo 10, versículo 14 a 17. Qualquer outro caminho é estranho à revelação divina e deve ser rejeitado com firmeza. Se um homem afirma receber mensagens diretas de seres espirituais, deve-se perguntar: qual a natureza desses espíritos? São eles enviados por Deus ou são espíritos enganadores? As Escrituras são claras quanto à atuação dos espíritos malignos. Eles buscam enganar, confundir e desviar o homem da verdade revelada. Se um líder religioso afirma ter recebido instruções de seres invisíveis, sem qualquer base na palavra inspirada de Deus, deve-se considerar seriamente a natureza dessa comunicação. Alguns afirmaram que não praticam o espiritismo e, por isso, não estão sob domínio de demônios. No entanto, quando se declara que os anjos são os responsáveis por iluminar mentes humanas com interpretações das Escrituras, sem voz audível, sem sonho, sem visão, mas apenas com impressões mentais, entramos num campo extremamente perigoso. A Bíblia jamais endossa esse tipo de comunicação como meio legítimo de revelação. O Espírito Santo é o único agente autorizado por Deus para guiar os crentes à verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 17 e 26. Capítulo 16, versículos 7 a 14. Não há outro intermediário celestial nessa tarefa. As declarações de que, após o ano de 1918, os remanescentes foram instruídos por anjos invisíveis, em vez de pelo Espírito Santo, colocam o interlocutor diretamente no campo do ocultismo. Anjos santos não agem dessa forma. Eles podem ser enviados por Deus para missões específicas e visíveis, como aparece em diversos relatos bíblicos. O anjo Gabriel aparece visivelmente a Zacarias e a Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 9 a 20 e 26 a 38. Não há registro nas Escrituras de anjos transmitindo interpretações das Escrituras de maneira inaudível e contínua à mente de servos de Deus. O ensino consistente da palavra de Deus é que os crentes são habitados e guiados pelo Espírito Santo. São nascidos do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 8. Tem a unção que os ensina. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 20 e 27.
e discernem as coisas espirituais por meio do Espírito. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 15. Não é pela ação de anjos que o cristão cresce no entendimento da verdade, mas pela ação direta do Espírito de Deus que habita no crente. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. A palavra de Deus também alerta severamente contra a atuação de espíritos enganadores que procuram perverter o Evangelho e introduzir doutrinas falsas. A Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, adverte que mesmo que um anjo do céu pregue outro evangelho, seja considerado anátema. A primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, fala de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E a primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, exorta os crentes a provarem os espíritos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Se alguém declara que foi ensinado por espíritos invisíveis, que imprimem pensamentos diretamente à mente, e que tais ensinamentos substituem ou interpretam as Escrituras, esse alguém se coloca sob influência de outra fonte que não é o Espírito Santo. Isso é espiritismo, não cristianismo. Os espíritos malignos atuam exatamente assim. Buscam obter controle da mente humana para espalhar engano e heresia. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 33. Os frutos dessa influência também devem ser observados. O Espírito Santo produz fruto espiritual conforme está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Onde há arrogância, espírito contencioso, temperamento cáustico, não está atuando o Espírito Santo. Quando o próprio indivíduo afirma não andar no Espírito, mas sim ser guiado por vozes invisíveis, ele se afasta do padrão bíblico para o crente em Cristo. O apóstolo Paulo advertiu os crentes em Corinto que poderiam aceitar outro Espírito, outro Evangelho e outro Jesus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Tal perigo continua real. Todo ensino espiritual deve ser julgado pelas Escrituras. Somente elas são a revelação completa e suficiente de Deus para a sua Igreja. Revelações privadas que contradizem ou substituem a autoridade bíblica são enganos espirituais. Aqueles que são guiados por outros espíritos, por mais sinceros que sejam, não estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. O espírito que se comunicava com o médium consultado por Johannes Greber descreveu uma série de formas pelas quais o mundo espiritual supostamente interage com pessoas na Terra. Entre elas estão os chamados médiuns escritores e médiuns inspiradores. Segundo tal descrição, os médiuns escritores são aqueles que registram mensagens espirituais por meio da escrita, enquanto os inspiradores recebem pensamentos que são tão fortemente incutidos em suas mentes pelos espíritos que seus próprios pensamentos são suprimidos, resultando na redação ou proclamação de mensagens como se fossem inspiradas. Em todos esses casos, afirma-se que os médiuns permanecem conscientes durante o processo. Essa descrição se aproxima de maneira inquietante das alegações feitas por Rutherford, líder da Sociedade Torre de Vigia, que afirmou receber instruções inaudíveis diretamente de anjos e que tais informações eram transmitidas à sua mente enquanto ele permanecia consciente. Tais declarações revelam uma semelhança alarmante com o tipo de canalização espiritual mediúnica descrita por Greber. Nos relatos de Greber, observa-se a descrição de um menino em sua paróquia que, ao participar de um estudo bíblico, começou a manifestar características desses médiuns. Pensamentos instilados por uma força espiritual a ponto de compelir a escrita ou pronúncia do que lhe era transmitido. Uma senhora, igualmente envolvida nesse tipo de prática, foi levada por um poder invisível
a pegar um lápis e escrever pensamentos que lhe eram sugeridos com força. Tudo isso é identificado como mediunidade inspiradora. À luz das Escrituras, práticas como essas são severamente condenadas. O Senhor, por meio de Moisés, advertiu o povo de Israel que não deveria haver entre eles quem praticasse adivinhação, consultasse espíritos ou fosse médium, pois tais práticas são abominação diante de Deus, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Apesar disso, Rutherford declarou que ele e os demais do remanescente faziam parte de um canal de comunicação com Deus, através do qual espíritos angelicais invisíveis lhes revelavam verdades bíblicas. Essa afirmação, ao ser analisada sob a luz da palavra de Deus, revela-se não apenas insustentável, mas espiritualmente perigosa. Tais alegações não diferem, em essência, do que os médiuns espíritas afirmam experimentar, e que foi descrito no contexto das experiências de Greber. Sessões espíritas geralmente evocam a ideia de contato com os mortos, como foi o caso de Saul ao consultar a mulher de Endor, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Contudo, as Escrituras mostram que Deus rejeita completamente tais práticas. Os espíritos que se manifestam nessas sessões não são os mortos, mas demônios disfarçados, como também se pode inferir do que o apóstolo Paulo escreve em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Mesmo que Rutherford não tenha realizado sessões públicas como as que se associam popularmente ao espiritismo, sua prática de se isolar para meditar, orar, ler as Escrituras e escrever pensamentos que lhe vinham à mente sob impulso de forças invisíveis não é essencialmente distinta do método que o espírito descreveu a Greber como sendo o caminho para se tornar um médium espiritual. O que é mais preocupante é o impacto potencial disso sobre os seguidores da Torre de Vigia. Se, como o espírito disse a Greber, basta que uma pessoa se dedique seriamente ao contato com o mundo espiritual para que os espíritos comecem a influenciá-la, então toda uma comunidade poderia ser levada ao erro pela influência de tais práticas. O fato de Rutherford declarar que os anjos estavam instruindo o remanescente reforça ainda mais a abertura para esse tipo de influência espiritual, estranha à luz da revelação bíblica. O Novo Testamento, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, adverte: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. As profecias feitas por Rutherford, supostamente guiadas por esses espíritos angelicais, falharam repetidamente. O livro O Mistério Consumado, publicado no ano de 1917, previu eventos como o Armagedon para 1918, o desaparecimento de todos os reinos da Terra em 1920 e a entrada no céu da chamada Grande Multidão até 1921. Nenhuma dessas coisas se concretizou. O próprio apóstolo Paulo advertiu contra a aceitação de qualquer evangelho diferente, ainda que fosse anunciado por anjo do céu, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Rutherford, ao promover o que chamou de nova luz e profetizar o retorno dos patriarcas em 1925, não só apresentou doutrinas estranhas ao evangelho pregado por Paulo, mas também expôs a natureza enganosa dos espíritos com os quais afirmava estar em contato. Tais espíritos não podem ser anjos de Deus, pois Deus não pode mentir, como ensina a Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 18. A continuidade dessas comunicações, mesmo após o fracasso evidente das profecias, levanta a séria possibilidade de que Rutherford estivesse sob forte influência demoníaca, seja por opressão, possessão ou delírios provocados por desequilíbrios pessoais. Não se pode ignorar a possibilidade
de que sua busca por controle e sua dependência do álcool tenham aberto portas espirituais para que espíritos enganadores influenciassem sua mente e seus ensinos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Rutherford, ao contrário, demonstrava um comportamento autoritário, colérico, viciado e hostil, características incompatíveis com a ação do Espírito Santo. Mesmo que se deseje considerar que ele estava enganado, não se pode ignorar que suas profecias não se cumpriram e que a Bíblia nos chama a rejeitar todo falso profeta, conforme Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele.